Como deputado estadual, Kennedy Nunes fez ferrenha oposição ao governo de Luiz Henrique e foi base do governo Colombo. Agora, no Cabeça de Política da Semana, ele nos conta se volta à oposição no governo Carlos Moisés. Deputado Kennedy, o senhor está em seu quarto mandato, o senhor foi uma oposição ferrenha a Luiz Henrique no primeiro, depois foi base do governo Raimundo Colombo, e agora, o senhor faz oposição a Carlos Moisés? Todas as vezes que eu fui oposição, eu cresci depois na urna. Todas as vezes que eu fui governo, eu desci. Agora, eu acho que a urna te dá o teu papel. O papel, nessa vez, o eleitor disse que os que estão junto com Carlos Moisés governam e nós que estávamos do outro lado com Gelson Merizio, nosso papel é fazer a averiguação, a oposição correta. Não é votar tudo contra, mas não permitir que o governo de Estado seja um quartel em que as coisas se resolvam por uma canetada de um decreto, por exemplo. O senhor se sente mais confortável na oposição? Sim, eu acho que é um papel muito bom por conta que você consegue... Você vira um pauteiro, né? Você recebe todo tipo de denúncia, as pessoas confiam em você. E você, a partir dali, daí eu tenho que fazer o meu papel de jornalista, averiguar a fonte para ver se é verdade ou não, e daí levar à tribuna aquilo que realmente precisa ser feito. Acho que a oposição é uma parte muito importante da democracia. Os resultados das últimas eleições foram muito pautados na questão da rejeição à classe política, da rejeição à política, a ideia de trazer alguém de fora do sistema político que a gente estava habituado. Eu vejo o senhor na tribuna fazendo uma defesa da política, da importância do político, da sensibilidade política. O senhor tem sido criticado por essa postura? Não, as pessoas elas me veem sempre como Kennedy. O Kennedy, ele é uma mistura de tudo isso, de jornalista, de político. E eu defendo o político porque é através da política que as coisas se resolvem. Eu não gosto da politicagem. Mas quando a gente escolhe, por exemplo, uma pasta de dente de manhã para escovar o dente, a gente está fazendo uma política, uma escolha. O problema é que os partidos políticos denegriram a imagem da política e as pessoas rejeitaram não só os políticos, mas principalmente os partidos. Ao ponto, por exemplo, que nós temos aí vários políticos que... O próprio Bolsonaro, político há quase 30 anos, e dizia que eu não sou político. Agora, o pior de tudo é quando nós temos, por exemplo, pessoas que foram eleitas agora e continuam dizendo que não são políticos. Não, são políticos. Eu não tenho vergonha de ser político, porque a política, eu não faço uma política nem nova e nem velha, eu faço a política boa. Desde os meus 18 anos que eu estou nesse processo. Como conseguir separar para o eleitor, especialmente esse que está desencantado com a classe política, a boa política da má política? É pelo resultado do trabalho. Por exemplo, eu fiz uma lei que dá a oportunidade para mãe parturiente de alto risco poder ser atendido num hospital particular quando não tem uma UTI neonatal em 200 metros do raio da sua casa. Isso é boa política. Então as pessoas conseguem ver. No meu caso, principalmente, eu nunca abandonei a rua, eu tenho meu gabinete móvel, você é prova disso, eu tenho minha van, as pessoas sabem onde eu estou, eu nunca me escondi. E isso faz uma diferenciação entre os políticos e os políticos. Uma das questões que mais incomodam é a situação, o eleitor que está questionando a política, é a questão dos partidos, a maior parte deles esfacelados. O senhor hoje está num partido que vive um momento também desse de encruzilhada, o atual presidente, ex-candidato a governador Gelson Merizio, parece que vai sair, um grupo mais ligado a Júlio Garcia, Raimundo Colombo, ocupando. Como é que o senhor se sente nessa situação no PSD hoje? Assim, eu tive uma participação política partidária sempre um pouco distinta. Eu comecei aos 18 anos, fui candidato pelo MDB, e logo depois eu saí do MDB e fiquei 10 anos com José Carlos Vieira, daí a gente foi para o PDC, acabou o PDC, fomos para o PFL, e daí em 2008 eu decidi criar o meu próprio caminho, indo para o Partido Progressista, na época era PPB. Aí eu saí do Partido Progressista porque eu queria sair candidato a prefeito em Joinville em 2012 e o partido não queria que eu fosse, queria que fosse vice do Carlito. E eu saí numa boa. Vim para o PSD por uma questão que agora, por conta da fidelidade partidária, o partido estava formando, então eu não teria problema. Vim para o PSD porque eu tenho os amigos ali, o Júlio Garcia, o Merizio, o Raimundo, ou seja, eu comecei a conviver com esse grupo. Agora,
O que eu vejo? Eu vejo que o partido parece que está querendo tomar um rumo de abraçar pessoas que ficaram na rua por conta da urna eleitoral. E eu não gosto de ficar sob tutela de coronéis. Então, já manifestei a minha posição para os colegas da bancada, já manifestei a minha posição que, se não houver a convenção final do junho agora, é uma intervenção branca, e eu não gosto de intervenção. Então, deverei, não havendo a convenção, deverei sim sair e procurar um outro caminho que me dê liberdade e que eu não fique sob tutela de coronéis. Tem conversa com algum partido já encaminhada? Meu Deus, um monte de gente já me conversou comigo, lá em próprio Brasília, por conta da minha questão da Unali. Eu estou muito lá em Brasília e vários partidos, até diretórios nacionais, até porque, como eu sou presidente da Unali, vários deputados, colegas meus de outros partidos têm as suas... A União das Assembleias Legislativas. Isso, eu presido hoje a entidade que representa as 27 Assembleias Legislativas e 1.059 deputados. E daí a gente tem colegas de todos os partidos e alguns com mais ou menos influência partidária no seu partido, trazem, mas isso é uma questão que a gente vai ver ao longo do tempo. O senhor já disputou a Prefeitura de Joinville 2 vezes, foi terceiro colocado em 2008, ficou em segundo lugar na eleição de 2012, pretende disputar a eleição de Joinville de novo, Prefeitura próxima? Um dos fatos que eu estou saindo do PSD é porque se Joinville precisar de mim, candidato a prefeito, eu não terei que abrir mão de novo para o deputado Darcy, como foi na última eleição. Eu estou pronto, quem manda em mim é o eleitor. O senhor ainda acha que em Joinville as coisas que precisam ser feitas dá para fazer? Algumas não dá mais, porque o tempo não deixou, mas outras sim, assim como foi o elevado da entrada do Paraíso, que eu dizia que dava para fazer e o Luiz Henrique dizia que não dava para fazer. A ironia o tempo é tão irônico que o elevado que ele disse que não dava para fazer tem o nome dele hoje. Então, ou seja, as pessoas percebem que aquilo que eu falava lá atrás e que muitos achavam engraçado, hoje já é uma prática normal. O problema é que tem eleitor com visão míope e tem candidatos com visão ampla. Eu me encaixo nessa de visão ampla. Joinville está muito aquém do que merecia. E é preciso ter O prefeito quem é, o Piara? O prefeito é um maestro da orquestra. É ele que dá o tom da alegria da cidade. Se o prefeito não tiver essa visão ampla, a cidade vai ser pequena como hoje, infelizmente, é Joinville, uma grande cidade, mas com a cultura e as coisas, a prefeitura, como se fosse ainda aquela cidadezinha pequena. O que o senhor acha da mudança de Elcio Merizio para Joinville como domicílio eleitoral? Eu acho que não tem nada de novo. O Luiz Gomes, nosso Lula, veio de Tijucas, o Luiz Henrique veio de Blumenau, o Fraita veio de Blumenau, o Tebaldi veio do Rio Grande do Sul, o Carlito veio de Porto União. Mas eles construíram suas carreiras políticas em Joinville. Sim, e o Merizio já tem uma carreira política, já foi candidato a governador. Mas agora ele decidiu. O que o Merizio viu? O Merizio é um cara de ampla visão. Ele viu que o que determina a eleição em Joinville, o peso da eleição, é a Associação Comercial e Industrial de Joinville. Que o Luiz Henrique, por muito tempo, teve o domínio em cima. Com o falecimento do Luiz Henrique, o sucessor natural seria o Udo dele, que tinha sido presidente 5 vezes. Mas agora o Udo está tão desgastado até no grupo deles. O Merizio, ele viu isso e por ter sido já presidente da FAMPESC, ter esse contato com os empresários na área empresarial, o Merizio ganhou em primeiro lugar em Joinville. O candidato de Joinville, que era o Mauro Mariano, ficou em terceiro lugar. Por que o Merizio ganhou em primeiro lugar? Porque os empresários e as pessoas viram no Merizio a melhor proposta. Aí como é que pode? Qual é o cara que tem pretensões políticas, que a cidade, o maior colégio eleitoral, com o núcleo dos empresários apoiando, que não vai querer ficar lá? Parabéns ao Merizio, que voltou. E ganha quem? Ganha Joinville, um cara espetacular com essa visão que é o Merizio. Bom, deputado Kennedy, muito obrigado pela participação aqui no Cabeça de Político. Até uma próxima oportunidade. Foi um prazer.